Amados irmãos, eu vos saúdo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta oportunidade, sempre com a ajuda de Deus, trataremos do seguinte tema: as apostasias da Igreja líquida. Querido obreiro, não se esqueça de algo sumamente importante. A Bíblia Sagrada não é um simples ou mero livro. A Bíblia Sagrada é a inspirada, a inerrante, a infalível, a inesgotável, a completa, a suficiente, a soberana, a perfeita, a sempre atual e a eterna Palavra de Deus. E que o Espírito Santo, o Divino Preceptor, nos ajude na ministração desta mensagem. Amém. Durante o lockdown de 2020, fomos constrangidos a constatar uma realidade que, até aquela instância, preferíamos comodamente ignorar. Naquele momento, porém, em meio a tantas provações inesperadas e singulares, ela já não podia ser escondida nem sequer disfarçada. Aquela realidade, agora constatada, era perturbadora. Finalmente, éramos obrigados a admitir que a maioria das igrejas evangélicas no Brasil era e é perigosamente líquida. O conceito, embora pareça novo, foi largamente utilizado por Zygmunt Bauman. Falecido em 2017, o filósofo polonês escolheu o verbo liquefazer a fim de retratar a sociedade pós-moderna. Segundo ele, como tudo no mundo atual tornou-se efêmero e volátil, nada mais logra ser permanente. Tudo se liquefaz com angustiante e irrefreável rapidez. Afeição, amor, casamento, valores e instituições. A liquefação pós-moderna acabou por atingir também as denominações evangélicas. Agradeçamos a Deus, todavia, porque nem todas as igrejas encontram-se nesse estado. Não obstante as incertezas e os temores gerados pela pandemia, muitas ergueram-se mais fortes, audazes e corajosas. Bíblicas e muito prudentes, foram às ruas e ali, observando os protocolos sanitários, ajoelharam-se e clamaram a Deus em favor do Brasil, do presidente desta República e das demais autoridades. Elas não se conformaram com este mundo, mas pela renovação de seu entendimento, transformaram-se, vindo a experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12 e versículo 2. Nesta mensagem, veremos por que muitas igrejas estão liquefazendo-se a olhos vistos. Mas desde já, adianto que uma congregação local, seja esta grande, seja média ou pequenina, começa a liquefazer-se a partir de seu púlpito. Antes de examinarmos esta questão, tratemos de definir a igreja líquida. Tópico 1. Definindo a igreja líquida. Definiremos a igreja líquida como a que, por já não ser nutrida pela exposição persistente, contínua e sistemática da Bíblia Sagrada, põe-se a perder todas as suas características e propriedades como agência por excelência do reino de Deus. E, com o decorrer do tempo, já mundanamente liquefeita, não demora a tomar o formato do mundo. Laodiceia,
uma das 7 igrejas da Ásia Menor, é um triste exemplo da igreja líquida. Apocalipse capítulo 3, do versículo 14 ao 22. Por conseguinte, a igreja líquida é a que, rejeitando o sólido e genuíno alimento da palavra de Deus, passa a ingerir comidas estragadas, como a teologia da prosperidade, a confissão positiva, a teologia do coaching, entre outros engodos. Fast foods como estes, saídos do cardápio de Satanás, estão tornando muitas igrejas, dantes piedosas, santas e bem alimentadas com a sã doutrina, em ajuntamentos inchados, pedantes, insolentes, blasfemos e cheios de si mesmos. Como a seguir veremos, tais igrejas começaram a adoecer-se cronicamente a partir de seus púlpitos. Tópico 2. Um púlpito blasfemo e líquido. Os púlpitos das igrejas evangélicas pós-modernas já não suportam a sã doutrina, conforme já nos alertara desde a era apostólica o irmão Paulo. 2 Timóteo capítulo 4 e versículo 3. Acercando-se de mestres e doutores, segundo seus interesses, cobiças e concupiscências, o que os assomam enchem-nos de fábulas, mitos, promessas vazias e inverdades. 2 Timóteo capítulo 4 e versículo 4. Fazendo-se inimigos de Cristo, empenham toda a sua lealdade ao anticristo. E, utilizando-se de hermenêuticas estranhas às sagradas escrituras, liquidificam os ensinos que nos transmitiram os santos profetas e os apóstolos do Cordeiro. Tais pregoeiros não trazem no corpo as marcas do Calvário, mas a tatuagem do Deus do presente século. Já não falando que convém a doutrina sadia e comprovadamente bíblica, ministram eles às ovelhas do sumo pastor ensinos ofensivos ao santo evangelho. Enfim, alguns pregadores transformaram o púlpito evangélico num insulto aberto ao Cordeiro de Deus, recaindo conscientemente no pecado mortal mencionado pelo apóstolo na epístola aos Hebreus. Prestemos atenção à palavra de Deus, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Hebreus capítulo 10, versículos 26 e 27. Apóstata e líquido, muitos púlpitos evangélicos, ocupados outroras por Lutero, Wesley e Daniel Berg, não mais apregou a mensagem da cruz, nem mais declaram todo o conselho de Deus. Mas, divorciados dos santos profetas e dos apóstolos de nosso Senhor, ei-los como meras tribunas do príncipe deste mundo. Este pressuposto é verdadeiro e bíblico. Prestemos atenção. Uma igreja reaviva-se a partir de seu púlpito, mas a partir de seu púlpito pode também liquefazer-se e tomar a forma deste mundo. Mas louvo a Deus pelos púlpitos, tribunas e cátedras que ainda santificam-se a falar apenas o que convém à sã doutrina. Tito capítulo 2 e versículo 1. Tópico 3. Uma fé líquida.
O resultado de um púlpito líquido é uma fé igualmente líquida e prestes a ser formatada segundo os padrões desse século. O santo apóstolo, ao declarar que a fé vem pelo ouvir, não deixou este pressuposto em aberto. Ao fechá-lo, declarou: e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10 e versículo 17. Se a palavra de Deus, todavia, já não é pregada e ensinada em nossos púlpitos, que tipo de fé terão nossas ovelhas? Antecipando aos seus discípulos o cenário atual, não só escatológico, mas assustadoramente apocalíptico, perguntou-lhes nosso Senhor: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Lucas capítulo 18 e versículo 8. Conquanto pareça retórica, a indagação constitui-se numa advertência profética. Desgraçadamente, a maioria dos púlpitos evangélicos vem engendrando uma fé que nada tem a ver com a fé santíssima preconizada pelos santos apóstolos. Seus ocupantes geram uma fé em si mesmos e não no Cordeiro. Criam uma fé na bênção e não no abençoador. Fabricam uma fé no imediato, mas não na eternidade, nem no eterno. Enfim, artificializam uma fé na fé, ignorando o autor e consumador da santíssima, verdadeira e fé salvadora, Jesus Cristo, nosso Senhor. Hebreus capítulo 2 e versículo 2. Se o nosso púlpito está a produzir uma fé líquida, em que esta fé resultará? Fatalmente, num amor líquido que, em sua essência, é passageiro, ilusório e incapaz de resistir ao menor embate. Tópico 4. Um amor líquido. Não seremos demasiado severos se afirmarmos que o amor bíblico, requerido por Deus de todos os seus filhos, começou a perder as suas propriedades a partir de nossos púlpitos. Em razão de nosso racionalismo teológico e filosófico, decidimos conscientemente abandonar o primeiro amor e apegar-nos a um amor secundário e já terciário, que aos olhos do Senhor é repugnante e causa-lhe justificada ira. Eis como o Cordeiro repreende o pastor da igreja em Éfeso. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Apocalipse capítulo 2, versículos 4 e 5. Um amor segundo acaba por esfriar-se e liquefazer-se em decorrência das iniquidades que o cercam, conforme afirmou o Senhor Jesus no sermão profético. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus capítulo 24, versículos 12 e 13. O que observamos hoje não é propriamente um amor terciário, frio e líquido devotado a Jesus, mas um desamor beirando ao ódio demonstrado ao Filho de Deus e à sua igreja. Senhor, misericórdia. Portanto, no âmbito do reino de Deus, só o amor é cabível. O primeiro amor. Logo,
O amor segundo, frio e líquido, não passa de um amor ímpio e diabólico. Deus não o aceita, porque não condiz com o divino amor descrito em João capítulo 13, versículo 16. Se o amor é líquido, o que pode ele gerar? Uma moralidade também líquida. Tópico 5. A moralidade líquida. Temos de reconhecer agora uma realidade indesejável, vergonhosa e repugnante. A iniquidade multiplica-se não só entre os ímpios, como era de se esperar, mas também entre os que se declaram discípulos de Cristo. Aliás, o Senhor Jesus, nesta passagem, refere-se justamente aos que se encontram entre os santos, mas santos não são. Mateus capítulo 24 e versículo 12. Em nossas igrejas e instituições, multiplicam-se os pecados sexuais, fornicações, adultérios e homossexualismos. Lares são destruídos todos os dias, e todos os dias cônjuges e filhos são abandonados por aqueles que, vivendo dissolutamente, colocam o seu prazer pessoal acima das reivindicações da Bíblia Sagrada, a palavra soberana de Deus. Multiplicam-se outros sim em nossos rebanhos, os corruptos e os que, renegando o imaculado Cordeiro, fazem do dinheiro seu único Deus. Burlando as leis, lesando o Estado e renegando suas obrigações junto ao fisco, atribuem suas riquezas a uma merecida bênção dos céus. Na verdade, tudo obtiveram com auxílio do inferno. Entre esses ímpios, já tão multiplicados, não se encontram apenas crentes de banco, mas principalmente obreiros graúdos, que, caso não se arrependam, assentar-se-ão no banco dos réus para ouvirem a sua sentença final e irrecorrível dos lábios do juiz de toda a terra. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus capítulo 7 e versículo 23. Se a moralidade é líquida, a comunhão, infelizmente, também o será. Tópico 6. A comunhão líquida. A multiplicação da iniquidade acabou por gerar, entre os crentes, uma comunhão líquida e sem a consistência recomendada pela Igreja Apostólica. Atos capítulo 2, do versículo 42 ao 47. Não são poucos os que, já frios na fé e gelados no amor, não mais frequentam suas congregações, conforme recomenda o Santo Apóstolo. Hebreus capítulo 10 e versículo 25. Abandonando a casa de Deus, virtualmente participam da ceia do Senhor e virtualmente elegem seus mestres, doutores, profetas e gurus. 2 Timóteo capítulo 4 e versículo 3. Durante o lockdown, houve até batismos em água pela internet, desconsiderando por completo as demandas da grande comissão de Nosso Senhor. Mateus capítulo 28, do versículo 18 ao 20. Infelizmente, houve líderes que chegaram a incentivar a comunhão virtual a fim de não se afadigarem com as suas ovelhas. Conquanto pastores virtuais, a apacentar ovelhas também virtuais, requeriam eles
todavia, prebendas reais e palpáveis. O que fará o sumo pastor quando vier arrebatar a sua igreja? Cuidado! O Cordeiro ainda continua a intervir em nossas igrejas e congregações. Muito cuidado! Portanto, recomenda-se que os santos, desprezando esses arranjos virtuais, frequentem suas igrejas assiduamente e assiduamente observem as ordenanças de nosso Senhor, o batismo em águas e a Santa Ceia. Se desprezarmos a casa de Deus, nossa comunhão há de liquefazer-se, afastando-nos definitivamente do sumo pastor. Como é prazenteiro viverem juntos os irmãos, e no final de cada culto, ouvirmos a bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Amém. Segundo aos Coríntios, capítulo 13 e versículo 13. Queridos irmãos, se a nossa comunhão é líquida, líquida também será a nossa escatologia. Prestemos atenção. A escatologia líquida. Tópico 7. Se o púlpito, a fé, o amor, a moralidade e a comunhão da igreja já se fizeram líquidos, o que esperar de sua escatologia? A doutrina bíblica das últimas coisas, para uma igreja que se liquefez, não tem valor algum, porque a essas alturas ela já está totalmente conformada com o mundo. E caso venhamos a confrontá-la com a urgência da volta de nosso Senhor, ela far-nos-á a seguinte alegação, conforme escreveu o santo apóstolo. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste. Pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 3 ao 8. A igreja líquida já não tem a Bíblia Sagrada, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus, como seu fundamento. Ela substituiu os santos profetas e os apóstolos de nosso Senhor por arremedos doutrinários. Já existencialista, vive para o aqui e o agora. E já hedonista, o seu credo é o imediatismo. Comamos e bebamos que amanhã morreremos. 1 Coríntios capítulo 15 e versículo 32. A igreja líquida, portanto, já não tem qualquer noção de vida eterna. Sua cegueira espiritual, porém, não a inocentará diante do imaculado, santo e eterno Cordeiro. A igreja líquida
tem o Senhor Jesus uma seriíssima advertência. Certamente cedo venho. Apocalipse capítulo 22 e versículo 20. Portanto, arrependa-se, volte ao primeiro amor e abandone o mundo com todas as suas concupiscências e enganos. Caso contrário, virá o Senhor Jesus como ladrão e você não o perceberá. O que virá após o arrebatamento? A grande tribulação, o juízo final e logo após o lago de fogo. Não permaneça liquefeito. Seja sólido em Jesus Cristo, a rocha eterna. Conclusão. Como impedir a liquefação de uma igreja? Antes de tudo, voltemos a pregar a Bíblia Sagrada, tendo-a sempre como a inspirada, inerrante e soberana Palavra de Deus. Falemos apenas o que convém à sã doutrina, entregando fielmente à Igreja de Cristo todo o conselho de Deus. Tito capítulo 2 e versículo 1 e Atos capítulo 20 e versículo 27. Se agirmos assim, e doutra forma não devemos nem podemos agir, impediremos que o rebanho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo perca as características e as propriedades de geração eleita, nação santa, sacerdócio real e povo adquirido. 1 Pedro, capítulo 2 e versículo 9. Portanto, se o púlpito for sólido, impedirá que a fé e o amor se esfriem e venham a liquefazer-se. O avivamento tem início no púlpito, quando o púlpito se propõe a proclamar a genuína palavra de Deus, conforme a encontramos na Bíblia Sagrada. E dessa forma, a Igreja, já bem doutrinada, não se desviará por caminhos tortuosos e iníquos. Voltemos, pois, à Bíblia Sagrada, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Sua eterna solidez impedirá a nossa liquefação. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, Criador dos céus, da terra, do céu dos céus, do ser humano e da Igreja. Sim, Senhor, da Igreja, a tua peregrina, vera e santa Igreja. Na Bíblia Sagrada, tu nos deixaste, Senhor, sólidos fundamentos. Os santos profetas e os apóstolos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se de fato pregarmos a tua palavra de nossos púlpitos, nossas igrejas e congregações não virão a liquefazer-se. Dá, Senhor, que sejamos fiéis e que só venhamos a falar o que convém à sã doutrina. E desta forma, doutrinaremos o teu rebanho, porque em breve a trombeta do teu arcanjo há de estrugir, anunciando o arrebatamento dos santos. Pai, muito obrigado, porque tu nos deixaste, não fundamentos líquidos, mas sólidos, a tua palavra. Obrigado, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço, Pai, em nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Amém. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus.